Olá, tudo bem? Eu sou a professora Alciele Nobre, sou professora de redação e de modo específico redação Enem. Estou aqui nesta videoaula para dividir com você, que está aí do outro lado da tela, ideias, técnica acerca da dissertação argumentativa na redação Enem, a estrutura da dissertação argumentativa na redação Enem. E por que de modo específico na redação Enem? Por haver itens exigidos de modo específico que o exame traz para você, aluno, ser bem-sucedido nessa prova tão importante do exame, tá bem? Então, vamos aqui de modo bem objetivo compreender essa dissertação argumentativa. Como nós bem sabemos, as três partes que compõem a dissertação argumentativa, quais são? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas falar assim é muito abstrato, não é? Fica muito solto, muito não compreendido. Um ponto importante que você precisa compreender ao produzir o seu texto e sair dessa forma mecânica e sim compreender o texto como uma produção comunicativa é saber que nesse texto é imprescindível uma parte que se chama a tese, que nada mais é do que o seu ponto de vista acerca do tema proposto. E essa tese, ela vai ser defendida ao longo do texto pelos argumentos. Então, essa linguagem de persuasão, essa linguagem bem fundamentada acerca daquele tema que será proposto no momento em que você realizará o exame, ela precisa estar articulada dentro de um contexto de defesa. O aluno bem preparado, o aluno que compreende bem a temática e tem ideias inteligentes para fundamentar o seu argumento e assim comprovar a sua tese, vai ser bem-sucedido na redação. Agora sim, a gente imagina, então só saber informações, só ter boas ideias, vai sim contar para uma produção satisfatória? Não apenas isso. Não adianta você ter as melhores informações, ter as melhores alusões, ter um repertório rico, se você não compreende a técnica da redação do Enem. Sabe por quê? Porque nós não podemos esquecer, sob hipótese alguma, que existe um fator de suma importância, que é o tempo. Nós não temos só uma redação para resolver, nós temos uma redação e 90 questões no dia desta prova, 90 questões aí de linguagens e matemática. Então, se eu trabalho dentro de uma perspectiva que eu tenho que atender a esse tempo e atender com êxito, eu saio na frente. E como esse trabalho deve ser feito? Com treino? Sim, com treino, mas com compreensão de uma técnica para facilitar esse trabalho. A primeira coisa que nós precisamos, como professor, eu sempre passo isso para os meus alunos, a cada aula eu desenvolvo esta atividade que é o projeto de texto. Nós elencamos assim, no papel, com palavras, com ideias, o que vai ter em cada parte desse texto, o que vai ter na introdução, o que vai ter no desenvolvimento e o que vai ter na conclusão, com referência ao tema. Muitas vezes, na continuidade do trabalho, o aluno começa a fazer isso mentalmente, ou faz um esboço, um rascunho bem rápido, para que ele possa, no momento de produzir sua dissertação, fazer uso dessas ideias que estão previamente elencadas. Gente, isso é projeto de texto. Vocês não podem esquecer de uma questão. O examinador da redação do Enem vai olhar para o seu texto e ele vai avaliar se esse texto vem de um projeto, de um planejamento, ou se esse texto foi escrito aleatoriamente com informações que são, sim, condizentes ao tema, mas são informações soltas. E aquele texto que está montado dentro de um projeto prévio, esse texto será realmente bem-sucedido. Você terá uma nota satisfatória com relação à redação. Mas aqui vamos entender que pontos são esses imprescindíveis. Não é uma tentativa de engessar o aluno, não, mas é de conduzir o aluno para a facilidade. A introdução, o desenvolvimento e a conclusão, que são as três partes que compõem essa tipologia, têm características distintas dentro da redação. Obviamente
Introduzir é apresentar o tema, desenvolver é desenvolver as ideias desse tema e concluir é dar um fecho. Obviamente, é assim que eu penso. Mas dentro da introdução, falando em redação Enem, que sempre traz uma proposta temática, um recorte temático dentro de um problema, nós temos um problema social, seja relacionado ao meio ambiente, seja relacionada à questão da economia, à tecnologia, né, às minorias sociais, nós sempre temos um tema relacionado a um problema social. Então, num primeiro momento, eu tenho que entender que essa introdução, ela deve ter, no mínimo, 3 períodos, e esses 3 períodos são estruturados em que pontos? Eu preciso apresentar de modo claro e objetivo o tema, e daí eu vou usar alguma estratégia. Muitos alunos usam declarações, conceitos sobre o tema, sobre o foco do tema. Outros alunos usam alusões, sejam alusões literárias, filosóficas, da área de arte, até mesmo com artes plásticas, ou o texto jurídico, a Constituição. Então faz uma abordagem aí, utilizando uma alusão para relacionar ao tema proposto. Depois que eu apresento o tema, eu vou problematizá-lo. Eu vou mostrar por que é um problema. Se a gente lembra da questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil, esse tema não é um problema não ter a democratização, esse acesso não ser democrático, não é verdade? Então eu tenho que transformar esse tema abordando um problema que é real, que faz parte da sociedade. E, por fim, apresentar a tese. E uma dica que eu dou, já que a tese é a revelação do seu ponto de vista acerca do tema, trabalhar esta revelação alinhada às causas do problema contribuirá muito para que o seu texto ele fique coeso com as ideias articuladas entre os parágrafos. Por que isso irá contribuir? Porque quando eu aponto causas do problema lá na tese, eu vou utilizar cada causa, e aí a sugestão é que sejam 2, as principais causas do problema, para que no desenvolvimento, elaborado aí em 2 parágrafos, em 2 argumentos, eu use cada causa para fundamentar o tópico frasal de cada argumento. Então, você começa a perceber que esse texto ele está alinhado, ele está coeso, né? Suas ideias estão articuladas e não aleatórias, para no fim, depois desse problema ressaltado, depois desse problema apresentado em sua existência, com provas, com fundamentação, mostrar lá na conclusão a solução do problema. Mas antes de chegar na especificidade da conclusão e do desenvolvimento, vamos falar um pouco sobre esta introdução. Eu trouxe aqui um texto de um aluno do 3º ano do ensino médio. Esse texto trouxe como tema, como foco do tema, o sistema prisional brasileiro. E abordando o sistema prisional brasileiro, ele não pode ser visto como um problema. Embora no Brasil, quando a gente fala sistema prisional brasileiro, a gente já fala no problema, né? Mas o sistema prisional brasileiro é previsto na Constituição, Código Penal, faz parte de uma sociedade democrática. E abordando sobre esse tema, este aluno trouxe uma construção muito inteligente. Ele inicia o texto dele fazendo uma alusão à obra de Graciliano Ramos, Memórias no Cárcere. Né? E aí ele vai problematizar e vai apresentar a tese de modo muito inteligente. Vamos prestar atenção aqui? Veja só o que eu coloquei, o que vai ser colocado na tela para você. Na obra literária Memórias do Cárcere, de Graciliano Ramos, preso durante o regime do Estado Novo, é relatado um cenário desumano e de caráter bárbaro, concernente à integridade humana dos detentos. Então, o aluno fez uma abordagem introdutória com uma alusão literária. E aí ele usa um conectivo, análogo às memórias do modernista. Análogo em comparação, alinhado a isso. Não destoa, não difere. O odier no sistema prisional do Brasil se encontra numa situação de descaso e omissão, o que afeta os direitos dos vários indivíduos que estão inseridos nesse sistema,
devido ao alto índice de violência. Neste segundo período, nós temos a revelação do problema relacionado ao tema, o descaso, a omissão, os direitos que são violados para quem está inserido nesse sistema. E quando a gente diz estar inserido, não é só o apenado, mas os funcionários também, devido ao alto índice de violência. Percebem a ideia de problematização? Para finalizar, ele traz uma tese. Obviamente, a tese tem que estar na introdução. Isso é imprescindível. Não existe dissertação argumentativa sem tese. Não tem possibilidade, porque é a partir da tese que nós teremos, nos argumentos, a sua defesa. No conectivo aqui, dessa forma, que faz alusão ao que foi dito, e isso é inteligente usar dessa forma, o aluno coloca. Dessa forma, percebe-se a configuração de um grave problema de contornos específicos, em virtude da falta de investimentos e gestão estatal e da superlotação que há nesse ambiente. Então, olhe que ele aponta o problema, é um grave problema, tá? A tese revela isso e apresenta os fatores, a causa, né? Investimento, gestão estatal que não existe, bem como a superlotação. Esses dois pontos vão servir de referência para o desenvolvimento. E daí, gente, o texto começa a se encaminhar de modo articulado, né? E aí revela para o examinador que o texto foi planejado. No desenvolvimento, nós não podemos esquecer também de 3 partes, mas agora é diferente. Eu preciso ter neste parágrafo o tópico frasal, a fundamentação desse tópico frasal, ou seja, como esse problema ocorre na sociedade. E aí o aluno pode utilizar alguma estratégia argumentativa, e é interessante porque essa estratégia argumentativa, que pode ser um dado estatístico, que pode ser um exemplo, que pode ser uma notícia, obviamente, de caráter nacional, que pode ser uma citação filosófica, sociológica também, ou fazer a referência a um livro, um escritor, porque o repertório sociocultural nada mais é daquilo que é acessível a muitas pessoas que leem, que assistem, que veem, que sabem, está na sociedade, está na cultura do povo, que foi produzido por alguém legitimado nas áreas de conhecimento, filosofia, sociologia, biologia, na televisão, através de veículos de comunicação, que são veículos de comunicação consolidados, dados estatísticos, porque advém de fontes que têm credibilidade, e aí vai conduzir um argumento a uma veracidade, que você está provando que o problema acontece, mas você está provando que o problema acontece sob base de um fato e não com ideia aleatória, né? Porque a dissertação argumentativa, ela parte de um contexto verídico. No primeiro argumento, o aluno traz aquela abordagem sobre a falta de investimento, a falta de gestão. Mas algo também importante que ajusta a coesão do seu texto é iniciar esses parágrafos por meio de operadores argumentativos, por meio de conectivos, né, que está entre os parágrafos, né? Existe o conectivo dentro do parágrafo, que ajustam aí os períodos, mas existem conectivos que estão entre os parágrafos, entre um parágrafo e outro. É óbvio que o primeiro não precisa utilizar este conectivo, porque é o primeiro, mas é interessante que a partir do segundo ocorra isso. E uma forma muito inteligente é trazer esse paralelo. Não são 2 argumentos? Primeiro acontece isso, depois acontece aquilo. Primeiro eu argumento sobre isso, depois eu argumento sobre esta outra informação. E aí, o paralelo desses elementos coesivos, eu posso utilizar, primeiramente, além disso, a princípio, depois eu uso para o outro ademais, em primeira análise, em segunda análise, que já é bem conhecido, inclusive por textos que obtiveram 1000, mas isso ajuda muito a dar fluência à leitura. Isso ajuda muito a apresentar um texto que realmente foi organizado e que tem coesão. Vejam só agora na tela este primeiro argumento.
Primeiramente, a falta de investimento e gestão eficientes do governo muito colabora com o problema. Pronto. Trouxe o problema, né? A falta de investimento que colabora com isso. Posto isso, olha que eu tenho agora um conectivo interno. É importante pontuar o artigo 5º da Constituição Federal, inciso 49, em que é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Diante disso, esse direito não é assegurado pelo Estado, já que ele não investe no tocante à estrutura do seu sistema prisional, com programas de educação e profissionalização, a fim de promover a ressocialização, o que fere os direitos desses indivíduos presos, bem como gera mais facilmente reincidência deles na criminalidade. Logo, não garantir condições dignas e humanas no sistema prisional não apenas afeta o apenado, mas a sociedade também. Perceberam como ele traz a ideia legitimada, que é o artigo 5º da Constituição Federal, tá? E depois ele afirma que o Estado não investe porque há uma ausência de programas educativos e programas profissionalizantes, eu digo na totalidade, tá? Para promover a ressocialização. E o problema que traz isso como consequência é a reincidência que ocorre na criminalidade. E observe que depois que ele fundamentou toda essa ideia que foi introduzida, afirmando que não há investimento, que não há gestão, ele traz um fecho crítico. Nessa última frase do parágrafo foi bem importante. Logo, não garantir condições dignas e humanas no sistema prisional não apenas afeta o apenado, mas a sociedade também. Tá? Este foi o primeiro argumento. O segundo argumento segue a mesma estrutura. Primeiro, tópico frasal, fundamentação desse tópico frasal e fecho crítico. Alinhando o seu parágrafo nessa estrutura, você vai construir um parágrafo muito bom, muito satisfatório. Observe que neste argumento, o aluno introduziu com o conectivo ademais, ou seja, já citou uma ideia, agora outra ideia. E aí vem o tópico frasal, que é o primeiro período. Ademais, é imperioso pontuar o quanto a superlotação nos presídios é um grande impulsionador do problema. Tá? Ele disse lá na tese que a superlotação traz um problema muito sério no aumento da violência dentro dos presídios brasileiros. E o aluno vai trazer como estratégia argumentativa aqui dados estatísticos, porque essa estratégia comprova a afirmação da superlotação. Fato que fica comprovado através do último levantamento feito pelo sistema prisional brasileiro, já que há um déficit de 287 mil vagas no Brasil, contribuindo para um quadro de violações em razão do espaço, pois facilita a violência e a disseminação de doenças contagiosas. Diante disso, fica evidente o quanto o poder público não cumpre com o seu dever nesse segmento, ferindo direitos humanos e negligenciando sua função na garantia da justiça social. Então, observe que no final ele traz um reforço aqui, numa visão crítica, sobre essa questão da superlotação que há nos presídios, uma superlotação em razão de haver um número elevado de apenados e aí trazer esses problemas, como aumento de violência e disseminação de doenças que estão aí ferindo os direitos humanos, os direitos básicos dos apenados, ok? Então, nós vemos aqui dois argumentos que buscam justificar, defender aquela ideia que foi apresentada na tese, tá? Então, a gente tem aqui uma estrutura sendo construída, ideias sendo articuladas para que esse texto seja visto, analisado, avaliado como um texto que apresenta um todo. O texto nada mais é do que um todo significativo, e não um conjunto de informações ali apresentadas de modo aleatório sobre um determinado tema. Para fechar, nós temos a conclusão. E o Enem traz um caráter específico para a conclusão,
que é a proposta de solução. Imagina só, você tem que concluir suas ideias diante do problema que foi apresentado no seu texto, fundamentado, argumentado, você tem que trazer uma solução. O aluno que vai fazer o Enem, ele demonstra a sua cidadania neste parágrafo, é um exercício de cidadania. Por quê? Além de você apresentar uma proposta de solução, você também tem que usar essa proposta de solução de acordo com os direitos humanos. E observem só que neste parágrafo você tem que seguir uma estrutura. Primeiro período você tem que retomar a tese, você vai reafirmar o que você disse na tese. Você vai declarar que isso precisa ser combatido, porque você vê como um problema. Depois você tem que apresentar aqueles elementos que são exigidos na solução do problema. Quem realizará esta ação? Que ação é essa? Por meio de quê e com qual finalidade? Detalhando essa proposta de solução e finalizando aí a sua conclusão. Quer ver como isso fica na prática? Preste atenção aqui na tela. Portanto, e aí é um conectivo, olha, iniciando o parágrafo com outro conectivo. Portanto, fica evidente a precariedade do sistema prisional brasileiro e essa realidade precisa ser alterada. Olha só, ele evidenciou a precariedade, que já foi dita anteriormente como um problema e que precisa ser alterada. Ele defende que isso não pode continuar. Para isso, o poder público deve, por meio de um trabalho de ressocialização, promover melhorias nas unidades penitenciárias, através de projetos socioeducativos, cursos profissionalizantes, a fim de oferecer uma condição digna aos detentos, bem como promover a garantia da dignidade humana. Desse modo, pode-se ter uma realidade menos parecida da retratada por Graciliano Ramos, em sua obra Memórias de um Cárcere. Então, observe que ele usa, o aluno usa no final do parágrafo aquilo que ele apresentou no início, que foi com a obra literária, do modernista Graciliano Ramos. Observe também que quando ele faz essa organização aqui das partes que compõem todo o parágrafo, ele utiliza primeiro um retorno à tese, usa o conectivo de conclusão, como vocês bem perceberam aqui. Depois nós temos esse detalhamento da solução, olha. Quem é o agente? O poder público. O poder público, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer melhorias nas unidades penitenciárias. Por meio de quê? Por meio de um trabalho de ressocialização. Gente, isso está diretamente ligado ao respeito aos direitos humanos. Através de quê? Cursos profissionalizantes, socioeducativos. E com qual finalidade? A fim de oferecer uma condição digna aos detentos, bem como promover a garantia da dignidade humana. O aluno até que repetiu um pouco essa questão de condição digna e garantia da dignidade humana. Como eu disse a vocês, eu quis trazer aqui um texto produzido por um aluno, para que vocês possam perceber, sob um aspecto de um olhar de um jovem de ensino médio, a construção desse parágrafo, a construção desse texto, que é um texto, que é uma redação muito importante para a pontuação do Enem, para que você realmente adquira uma nota e possa ingressar numa faculdade. Então, eu coloquei esse texto tomando como referência de um aluno meu, para que você possa compreender essa estrutura, uma estrutura alinhada, uma estrutura voltada para a redação do Enem e assim conquistar uma nota bem satisfatória. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, eu espero que eu tenha conseguido apresentar para vocês informações pertinentes, informações inteligentes e também facilitadoras para a produção de sua redação, tá certo? Então, muito obrigada pela atenção e quem sabe, até um próximo encontro.